Olá, boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui pela internet, pelo Facebook, em mais uma live, né? E hoje nós temos um tema muito especial sobre essa live, que é o sentido da vida e o vazio existencial. E a nossa convidada de hoje é a Rafaela Cassimiro. Rafaela, muito obrigado por atender aí o nosso convite, por se disponibilizar. E eu gostaria de pedir para que nós possamos abrir essa live, você fazer uma breve apresentação de você. Marcos, boa noite a todos que nos acompanham aqui. Me chamo Rafaela Cassimiro, sou psicóloga, tenho a especialização em logoterapia e análise existencial frankliana. Hoje eu digo que é uma grata surpresa e alegria para mim de poder, neste dia 2 de setembro, dia em que Viktor Emil Frankl faleceu, em 1997, estar junto com vocês aqui falando um pouco sobre o sentido da vida, sobre o vazio existencial, onde eu, após ter concluído aí esse conhecimento psicológico, já me rapidamente consegui também concluir a especialização em logoterapia sobre o sentido da vida. Então, eu sou muito grata a Frank, que com a própria vida Aham. aí já dizendo para vocês, né, um sobrevivente a 4 campos de concentração, um, um um psiquiatra, um homem conhecedor aí da antropologia, né, do que é o ser humano, o estudo do ser. Eu tenho a grata alegria de ter essa parte, de também propagar a logoterapia. Então, para mim é uma honra, no dia de hoje, né, ter essa coincidência de poder falar de logoterapia aqui junto com vocês. A honra, o prazer, a satisfação também, eu quero compartilhar com você disso, né? Vitor Frankl, bom, você conhece muito mais e muito melhor do que eu, mas foi um grande homem aí para a psicologia, especialmente nessa questão aí da logoterapia. E quando nós estávamos agendando, né, conversando sobre uma possível data para tratar desse tema, nós definimos esse e foi totalmente sem intenção que caísse aqui no dia 2, né, no dia 2 de setembro, Bem para lembrado, bem justamente lembrado. Uma coincidência. é verdade, né? E foi realmente foi providencial. E além do que, né, nós tratando desse tema, tudo a ver com o Viktor Frankl, o sentido da vida e o vazio existencial, nós propusemos esse tema porque aqui em Itapevi, né, onde estão a maioria dos nossos espectadores, nós percebemos que tem uma taxa muito alta de suicídio, né? As estatísticas, os dados revelam que Itapevi está com uma taxa maior do que Osasco, Barueri, né, Carapicuíba, e nós achamos por bem tratar sobre esse assunto, e inclusive, né, além dessa providência, dessa coincidência providencial sobre a data da morte aí do Viktor Frankl, nós estamos ainda no início do mês de setembro, onde também se existe aquela campanha do Setembro Amarelo contra o suicídio. Né? Então, nesse sentido, né, eu já ia começar a fazer alguma pergunta para você, mas eu quero aproveitar esse momento para dar uma boa noite, as boas-vindas para todas as pessoas que estão nos acompanhando, deixando mensagens. Consigo ver aqui na tela do celular, né, as mensagens subindo, boa noite, né, o tema sensacional, né, os meus auxiliares aqui estão colocando aqui os cumprimentos na tela. Muito obrigado a você que está nos prestigiando nessa live com a sua participação. Obrigado mesmo. Né? Então, Rafaela, o que é o sentido da vida? O que Viktor Frankl queria dizer com o sentido da vida? Essa é a pergunta que nós nos fazemos, às vezes, sem usar essas mesmas palavras. Mas, sendo bem objetiva, o sentido da vida, ela é o que é mais básico da procura humana. Há teorias que defendem que o ser humano está em busca de prazer.
Há teorias que dizem que o ser humano está em busca de poder, sim, e eu não, e a logoterapia ela vem justamente para não não compactuar com este niilismo. O que significa o niilismo, né? Essa afirmação de que não existe sentido na vida. E isso não é real. Então, aquilo que é mais próprio do ser humano é a vontade de sentido, que é um dos pilares aí da logoterapia. Então, essa vontade de sentido é o que aponta, é o que faz com que o homem, sabendo fazer essa pergunta ou não, usando essas mesmas palavras ou não, se questiona sobre para onde eu vou, de onde eu vim, o que sim. eu tenho que fazer com o que eu sou. Então, são perguntas que parecem ser muito simples, mas elas são bastante filosóficas e existenciais. Então, o sentido da vida, eu queria já dizer isso, respondendo a sua pergunta, é aquela vontade mais interna, mais essencial do ser humano. Então, não já existem escritores que já afirmaram que se perguntar sobre o sentido da vida é uma loucura. E não, Franco disse que não, que uma pessoa saudável é quem pergunta sobre o sentido da sua vida. Então, se perguntar sobre o sentido da vida é estar atento à própria existência. E isso é. Você está dizendo que naturalmente o ser humano ele já tem esse questionamento dentro de si e ele vai fazer, e não seria uma loucura isso. Não seria uma loucura. Esse livro aqui, eu até já queria logo de cara deixar como indicação, Em Busca de Sentido, de Viktor Sim, Frankl. Aqui ele conta, acho que várias pessoas já conhecem esse livro. Aqui ele conta sobre a história, né? Frankl, aí, como eu disse no início, ele foi o sobrevivente de 4 campos de concentração. Então ele conta como que sim, foi essa passagem, essa experiência de dor, de sofrimento, de profunda entrega existencial dentro do campo de concentração. E lá dentro é interessante que, por diversos momentos, eles precisavam, por exemplo, se aquecerem por causa da neve, do frio, e eles estavam sim, nus, eles dormiam assim. Então, eles se aqueciam, eles estavam abraçados. Imagine, várias pessoas, muitas pessoas, dezenas de pessoas peladas, tá? Eu vou tentar sim, falar aqui o mais simples possível. E elas estavam ali se abraçando. Não era por. Se a base, se a essência humana fosse a vontade de prazer, eles não fariam isso para resistir ao frio. Eles fariam isso para satisfazer a libido. Então, sim. não, o Frank ele percebe que eles fazem isso numa atitude coletiva de se ajudarem. E Frank relata Aham. isso, né? Que eles faziam isso para que eles pudessem sobreviver àquele frio, ao campo de concentração. Então, é importante compreender que o ser humano, dentro do campo, é interessante que ele fala disso. O próprio Frankl, ele fez um voto com ele mesmo, já trazendo aqui o tema sobre a questão do suicídio. O Frankl via algumas pessoas dentro do campo de concentração que elas realmente desistiam de viver, porque não era Sim, fácil. Eu não estou tirando o peso, a dor, o sofrimento que foi aquele governo nazista, que foi sim. aquele massacre. Não estou diminuindo isso. Mas o Frank percebe uma coisa interessante, e aqui eu justifico essa afirmação, que não é minha, óbvia, é do próprio Frank também, sobre a Sim, base humana, a essência humana ser essa vontade de sentido. Quando ele narra que algumas pessoas ele percebia que lutavam para viver. E qual que era a diferença dessas pessoas que se entregavam e dessas pessoas que resistiam? Essas pessoas tinham sentido para viver. Essas pessoas, ou elas tinham alguém lá fora que elas amavam muito, ou elas tinham um sim, projeto para realizar um trabalho, ou essas pessoas aprendiam a conviver e a superar a dor e o sofrimento que era inevitável. E assim, dentro da logoterapia, o Frankl diz: como eu encontro o sentido, então? Eu encontro o sentido no trabalho, no amor e na luta contra o sofrimento inevitável. E na luta contra o sofrimento inevitável, acho que eu vou deixar essa parte por último, vou para a parte do trabalho. O que seria, então, encontrar esse sentido, né?
Eu Eu acho que a queria, eu não gente sei, eu não queria te interromper, mas eu queria só tirar uma dúvida. Viktor Frankl, você estava falando ali que ele passou por 4 campos de concentração e dentro, ainda passando por situações tão adversas, ele conseguiu fazer toda essa análise e desenvolver toda essa tese. É muito boa a sua pergunta. Tem muitas pessoas que acham que a logoterapia ela foi criada dentro do campo de concentração. E não. Neste livro ele mesmo explica isso. O Franco ele já tinha começado os seus escritos ali sobre a logoterapia. Ele diz em um livro chamado O que não está escrito nos meus livros, que fala ali sobre a sua própria biografia. O Franco ele diz que ele aprendeu a logoterapia na casa dele, com Ah, a educação que ele recebeu em casa. Então, não foi dentro do campo de concentração. Ele leva para o campo de concentração, ali debaixo dos braços, alguns escritos sobre a logoterapia. Só que, óbvio, que por causa de toda aquela a forma que eram tratados as pessoas, ele ali foi sim, perdendo todos os escritos. E, sem sombra de dúvida, depois ele viver esse experimento crucis, que ele mesmo chama, esse experimento de sim, dor, de calvário, de sofrimento, a logoterapia ela ganha um sentido, uma potencialização muito maior, muito mais profunda. sim. Então, a logoterapia foi vivida por Frankl. E uma vez um repórter perguntou isso para ele, né? Para quem, como que foi essa criação da logoterapia? Ele diz, eu criei para mim mesmo. Então, é alguém experimentado na dor. É alguém que sabe o que é o sofrimento, mas sabe ainda mais o que é e o que pode o ser humano. Muito bem. E nesse sentido, nisso que você estava falando na questão, né, de que as pessoas elas estavam passando aquelas experiências ali no campo de concentração, né? Não era é, se juntavam ali não era por causa de um prazer, não era por causa de algum outro motivo, mas as pessoas viam um sentido naquilo, né? E como explicar isso? É justamente esse que é o ponto. Quando eu não sei quem eu sou, eu não consigo reagir à vida e viver e conduzir a minha existência como um humano. O Frank até fala que entre os seres humanos existem poucos humanos. É interessante essa frase dele, porque quando eu não sei do que eu sou capaz, quando eu não sei do que eu sou feito, eu talvez caia aí no que a gente também vai tratar agora e hoje, no vazio existencial. Quando eu acho que eu sou determinado pelas circunstâncias, talvez ali pela educação que eu recebi, determinado talvez por uma questão genética, determinado pelas circunstâncias que estão à minha volta, e não sabendo quem eu sou, eu não consigo agir como de fato humano. Então, Você dentro na sua experiência, você consideraria que as pessoas acham que são determinadas por circunstâncias exteriores? eu acho que no Brasil, principalmente, de uma forma geral no mundo, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, né? Eu acho que eu nunca vi, e isso também não é um relato só meu, né, de outros colegas da área também, um tempo em que o vitimismo tem aprisionado e determinado tantos comportamentos. E aí faz com que o ser humano não viva aquela mínima que é o ser humano é nada mais que, quando na Aham. verdade somos sim mais que. Então, essa sua pergunta é importante porque faz com que a gente se esqueça ou não se conhecendo, viva dentro de um conformismo ou totalitarismo. E o que seria isso? O conformismo seria então eu fazer o que querem que eu faça, o que querem que esperam de mim. Ah, querem que eu seja assim? Então eu serei assim. Aí eu Aham. não me minha existência, eu não atento à convocação que a vida me faz agora, eu não me atento à minha vocação e missão específica. E também o totalitarismo. Está todo mundo fazendo isso? Então eu também vou fazer. O conformismo e o totalitarismo são consequências de um vazio existencial. E hoje, sim, o vitimismo ele está dentro desse pacote, vamos dizer, de conformismo, totalitarismo, dentro do vazio existencial. E o que que E é eu, o vazio existencial? já ia me emendando agora.
O vazio existencial é quando o ser humano não atende essa vontade de sentido. Então, a vontade de sentido, eu dizia agora, né? As pessoas estavam dentro do campo de concentração ali, elas estavam se abraçando e elas não estavam ali por causa da libido, por causa da busca pelo prazer. Já dizendo que as pessoas, a base humana, é a vontade de sentido, não a vontade de prazer. Ali o Frank, por exemplo, deixa eu até pegar o número aqui. O Sim, Frank, por exemplo, com todo o seu currículo, o Frank, ele foi, deixa eu ver se eu acho aqui, ele não era conhecido como Victor Frankl, o psiquiatra, um médico, imagina, sim. ele era conhecido como o número 119, 104. Então, a Aham, dignidade dele, né, aqui falando sobre a questão da busca de poder, dentro do campo de concentração, não teria vez se essa fosse a base humana. Mas era vontade de sentido. Que aí o Frank percebe que essas pessoas reagiam a toda aquela circunstância de dor, de sofrimento, para poder viver em busca de sobreviver e realizar o sentido das suas vidas. Então, sim. isso mostra para nós, né, num testemunho coletivo, o quanto que, quando eu não realizo essa vontade de sentido, eu caio neste Aham, vazio. Então, isso é bom ficar claro. Todas as pessoas que frustram essa busca inicial e essencial da pessoa humana, elas caem na frustração existencial. E aí, essa sim, frustração, ela pode ter outros nomes, como um tédio, como uma sim, angústia, que você não dá nome, né? Eu vou tentar colocar em outros nomes mais comuns do nosso senso comum, sim. para a gente compreender. Então, as pessoas vão se encontrando aí. E como que esse vazio se manifesta? Então, como que ele acontece? Frustrando a vontade de sentido. Quais são as características desse vazio? Então, a gente põe em três grupos aí, vamos dizer. É quando a pessoa ela vai. Antes de você comentar dos grupos, Rafaela, tem algumas pessoas que estão mandando aqui perguntas e tal, só para dizer para as pessoas que estão nos assistindo que nós vamos colocar essas perguntas mais no finalzinho aqui da live, né? Eu acredito que vai dar tempo de responder todas, né? Não vi muitas ainda, né? Mas assim, só para dar uma satisfação aqui para as pessoas que estão perguntando, a gente coloca aqui mais no finalzinho da live para que a Rafaela possa atender todos aí da melhor forma. Desculpa te interromper, pode continuar. Tranquilo. E é bom até que talvez eu já vá respondendo algumas questões aqui à medida que eu vou concluindo esse tema, né? Aliás, Sim, esse momento. Então, a gente tem aí adicção, agressividade e a própria depressão. E eu vou explicar a depressão no finalzinho, tá? Então, a adicção sim, seria o quê? O vazio existencial, como que ele se manifesta? Através do uso de drogas, por exemplo, através do sim, alcoolismo. Então, também hoje, principalmente, através dessa vida virtual. Hoje se trabalha muito pela internet, ainda bem que a gente encontrou um sim, meio, né, de poder continuar pagando as contas, mas sim. além de ser uma necessidade de questão profissional, a vida virtual hoje ela mascara este vazio existencial, esta vida sem sentido, tá? Então, a busca pelas drogas, a busca por algum vício que seja. Mas eu queria dar ênfase aqui à questão virtual, porque às vezes a gente acha que está tudo bem, porque está todo mundo na internet, né? E isso pode ser uma Aham, demonstração de vazio existencial, tá? O outro ponto é a agressividade, essa violência banalizada, e às vezes não é uma violência física de imediato, é uma agressividade no falar, no tratamento com as pessoas. Então, aham, demonstra que a pessoa pode sim estar no vazio existencial por causa desta agressividade, dessa banalização da violência. Tá? Então, a gente vê algumas determinadas circunstâncias e a gente já se depara com aquele, mas isso hoje é normal. Então, isso é um aham. risco, talvez aí demonstre uma profunda frustração da busca de sentido, tá? E o outro grupo aqui é a depressão. E aqui eu já quero deixar claro que quando eu estou falando de depressão dentro do campo do vazio existencial, eu não estou falando daquela depressão que tem uma questão orgânica, fisiológica, hormonal, tá bom? Porque quando é este tipo de depressão, quando a depressão decorre de uma ausência hormonal biológica,
ela tem aí outros modos e outros meios aí de ser tratada. Estou falando daquela sim, depressão, do tédio, da frustração da existência, tá? Então, seria aquela melancolia por causa dessa frustração, dessa vontade de sentido. E que muitas pessoas partem para esta atitude do encerrar a vida por causa desta frustração existencial. Por isso que é necessário, hoje, eu queria deixar não só a questão do suicídio, também tem a questão de distúrbios alimentares, tá? Mas como a sim, gente está tratando mais desse ponto, principalmente, né, por ser o Setembro Amarelo, é importante a gente não achar que a pessoa está brincando, eu queria abrir esse parênteses aqui, tá? Não achar que é sim, frescura, principalmente entre os jovens e adolescentes, às vezes pai e mãe ficam falando, mas na minha adolescência eu não tive o que você teve, e aí você tem muito mais do que eu tive, e tá aí fazendo corpo mole, então é perigoso, tá? Essas sim, frases, às vezes os pais, ou os amigos, ou os irmãos acabam usando para querer diminuir esse sofrimento psicológico, esse sofrimento emocional, é muito arriscado. Então, se uma aham, pessoa demonstrando que ela está dentro deste vazio existencial, que ela está ali dentro dessa depressão emocional, ela precisa ser escutada, ouvida e, principalmente, encaminhada para um bom profissional. Aí, fechando parênteses aqui, hoje, o que nós precisamos nos atentar para prevenir isso, tá? aham, Principalmente essa questão existencial. Hoje, nós educamos as crianças, tirando delas a possibilidade de frustrarem-se. E isso é muito arriscado. A como assim? frustração, por exemplo, a minha filha, ela quer determinada coisa, mas naquele momento, porque nós seguimos um ciclo de educação, né? O ser humano, a criança, ela não pode ser educada para ser criança para sempre. A criança é educada para se tornar adulto. E como que eu Sim, faço isso? Privando a criança dela não ser satisfeita todo o tempo. E principalmente lembrando que, ainda sendo criança, constitucionalmente, ali a constituição dela, humana, é a vontade de sim, sentido. Então, a criança também tem isso. Lembre-se que o próprio Frank disse que ela descobriu a logoterapia dentro de casa. Então, é aham, importante compreender que fazer não. É importante permitir que, acontecendo naturalmente no ambiente ali familiar, a frustração, deixar que a criança se frustre. Dar tudo o que a criança quer, e aqui eu estou falando de criança, mas você pode pensar em qualquer idade, porque hoje, né, até a sim, vida adulta já foi um pouco mais ampliada ali. Mas é importante que a criança aprenda a ouvir não, que o adolescente aprenda sobre os limites, a criança, o sim. adolescente. Por que eu digo isso? Porque nós vemos casos hoje que crianças que não têm aquilo que querem, o tempo, o momento que elas desejam, elas não conseguem resistir aos sofrimentos. E aí nós vemos. Você está dizendo para nós que é natural da nossa constituição humana que nós venhamos a passar por frustrações, até mesmo, eu estou falando aqui, você me corrija, por favor, se não for isso, tá? Então é natural que nós tenhamos que passar por essas frustrações, até mesmo para que possamos encontrar o sentido para a vida. Isso, deixa eu só explicar mais uma vez. Eu não vou provocar a frustração, né? Eu não vou provocar o sofrimento. Mas ele acontece. O sofrimento é inerente à vida humana. Todos nós, de alguma forma, sofremos. Ou de frio, ou de calor, ou de fome. E aí, dependendo da vida, da existência, nós vamos vendo isso se intensificando, tá? Agora, eu não criando isso, mas acontecendo. Por exemplo, você tem dois filhos, né? Sim, Vamos dizer aqui. Aí o meu filho mais velho quer determinada coisa naquele momento, mas devido ao cuidado com o menor, eu não posso agora. E aí eu faço o quê? Eu preciso dizer ao mais velho, filho, espera um pouco e vou fazer aquilo que eu preciso fazer primeiro, uma prioridade que eu elenquei dentro da minha casa. Então eu vou aham, fazer. Aquele não dado ao outro vai ensinar que existe uma responsabilidade, porque também é importante a gente compreender
que eu preciso saber quem é o ser humano. Eu preciso, não estou dizendo para todo mundo virar psicólogo aqui, psiquiatra, não é isso. Mas é importante um pai, uma mãe, saber qual é a antropologia. Ixi, agora vai todas as mães estudar antropologia. Não, descobrir o que você é. Porque você vai apontar para o seu filho uma coisa que eu acho, eu vou deixar para o finalzinho falar um pouquinho mais, mas Uhum. apontar para o sentido que brilha, sabe? Para o sentido que está sempre diante dele. Isso eu começo desde quando? Desde pequeno. A gente começa ensinando as crianças que elas serão adultos livres e responsáveis, livres Uhum. para ser responsáveis, desde pequenos. Então, eu queria fazer esse adendo aqui, porque eu não queria falar só da febre, sabe? Vamos tratar a infecção, vamos cuidar daquilo que está atrás dessa febre, vamos tentar Uhum. ter um olhar mais pessimista, mais otimista, né? Diante de tanto pessimismo, eu acho que a gente tem condições aí de ajudar que a nossa juventude, que as crianças e os adultos, enfim, possam não cair nesta frustração existencial com tanta frequência. Então, eu queria deixar isso como um alerta mesmo. É importante que a gente aprenda a sofrer. Isso não nos ensinam mais. A gente, e aí, como que vai fazer? Vou entrar na escola do sofrimento. Não, não é isso. É na, é na sua circunstância real, é na sua vida cotidiana. O que está acontecendo agora? Não, agora não dá, filho. Não dá. É isso. É a vida Uhum. acontecendo, está Uhum. rolando. É o fluxo da tua casa Como ela é. acontecendo, sabe? E então, como fazer isso? Porque a educação de uma criança, ela é feita por um adulto. Sim, Deveria ser assim. Mas não é só o adulto por idade, mas por maturidade emocional, psicológica, cronológica, sabe? Então a gente precisa se atentar a isso, porque é muito importante. Prevenir também, para que as pessoas não caiam nessa frustração existencial. E aí, como que encontra, então, esse sentido de vida? Primeira coisa, a gente precisa encontrar novamente a nossa essência. Nós não somos uhum. animais e nós não somos plantas. Nós somos Uhum. seres humanos. Sim, Fantástico. O ser humano é capaz de coisas extraordinárias. Eu me lembro uma entrevista do Frankl, que a repórter pergunta para ele assim: Frankl, dá um exemplo para nós de alguém que sofreu e conseguiu ir além do sofrimento. E aí o Frankl fala sobre um menino de 17 anos que manda para o Frankl uma sim. carta. E esse rapaz, ele foi fazer um mergulho e ele, por causa do mergulho, quebrou o pescoço. E aí ele ficou do pescoço para baixo, não, sem nenhum movimento. Sim. E aí ele fala para o Franco, ele escreve para o Franco que ele queria ser um psicólogo. E ele diz para o Franco assim, porque eu quebrei o pescoço, mas o pescoço não me quebrou. 3 anos Interessante. depois, Franco chama ele para um congresso mundial de logoterapia e ele vai, Uhum. ele não me lembro agora a cidade, ele vai de avião nessas condições de cadeira de roda. Eu tenho até a Sim. foto para ficar para você depois postar para as pessoas verem também. Ele vai até o Franco e a Franco dá um momento de uma fala para ele intitula essa palestra como o poder da resistência do espírito. E espírito aqui ele está Uhum. dizendo espírito humano. E Uhum. aí ele fala, ele dá todo o seu testemunho de que ele se torna psicólogo e ele começa a dizer então, ele fala, eu sei que com a minha vida eu poderia ajudar muito mais outras pessoas. Então, quem é este? O que é o ser humano? O Frankl diz, é o ser que sempre decide o que é. É o ser que inventou as câmaras de gás, mas também é aquele que entrou na câmara de gás de pé com uma oração nos lábios. Que impressionante, né? Que impressionante. Rafaela e nossos amigos que estão nos acompanhando aqui pela internet, né? O tempo ele é rigorosíssimo conosco, né? E passa muito depressa, né? Nós estamos aqui a 32 minutos da nossa live e, assim, eu tenho certeza que a Rafaela poderia falar muito mais, né? Muito mais mesmo e que nós poderíamos ficar muitas horas aqui
Mas infelizmente nós não temos esse tempo todo, né? Até mesmo porque a Rafaela tem um compromisso já em seguida do nosso, mas eu gostaria de pegar aqui as perguntas, algumas perguntas que as pessoas estão fazendo e passar para você, Rafaela. Não sei se você gostaria de concluir algo antes das perguntas, mas para que nós possamos ajustar aí o tempo, mais alguns minutos em cima disso, e se não der tempo de responder todas as perguntas, nós poderíamos repassar para a doutora Rafaela para ela responder para nós. Tá, eu queria só fazer essa analogia, que eu gosto muito do girassol. O sentido da vida, ele É pode bonito receber mesmo. essa analogia como o girassol. O que que o girassol faz? O girassol, ele está sempre em busca da luz. Ele está sempre se voltando para a luz. E o sentido, a gente costuma dizer na logoterapia que ele brilha. E como que eu encontro esse sentido? Na circunstância, neste momento. Por exemplo, para mim agora, 7h34 da noite, dia 2 de setembro de 2020, o sentido da minha vida que brilhou para mim agora foi estar aqui nessa live com o Marcos, com vocês que estão acompanhando, e poder trazer aqui um pouco sobre o que você é, sobre o que eu sou. Então, o sentido brilhou, eu enxerguei esse sentido, porque a gente não dá sentido às coisas, nós encontramos o sentido. Ele já Sim, existe, eu não invento, eu só preciso saber onde ele está brilhando. E quando eu descubro esse sentido, eu realizo. E aí, mesmo com cansaço, mesmo com fome, mesmo com frio, mesmo querendo descansar, não, o sentido realizado traz para mim a consequência da felicidade. Então, para sermos felizes, a gente precisa encontrar o sentido e realizar esse sentido, tá bom? Queria dizer um pouco é. sobre isso. Deixar essa analogia gravada para vocês nunca mais olharem para um girassol e esquecerem sobre o sentido da vida. Vou E com deixar aqui. certeza vai ficar gravada, né? E cada vez que você fala um pouquinho, vão surgindo as perguntas, vão surgindo as coisas assim, né? Tem alguém que colocou aqui, o Alisson colocou, poderia ter a parte 2 dessa live, né? Podemos ver sim, com certeza, né? De repente reservar um tempo até maior para isso, né? Mas é uma analogia que para mim já está gravado, com certeza. Eu vou pedir para os meus assistentes colocarem aqui algumas perguntas para que. Ah, já colocou. Tainá. É, Rafa, qual a importância de dar um significado para o sofrimento? Vou te responder pensando em Frank, em homenagem a Frank hoje. Primeiro que a gente não dá significado, tá? Não é dar um significado, mas é encontrar o sentido do sofrimento. Eu lembro que eu comentei rapidamente sobre o ser humano, ele encontra esse sentido no trabalho, ele encontra esse sentido no amor, né? Em algo a realizar, uma missão ou alguém a quem amar, ou ele encontra esse sentido da vida no sofrimento, nesse sofrimento inevitável. O Franco ele diz o seguinte: o sofrimento sem o sentido, ele se torna desespero. Agora, o sofrimento com sentido, ele se chama sacrifício. Então, dos menores sofrimentos, por exemplo, vou me ter agora como exemplo aqui, uma noite mal dormida como a de hoje, a cada 2 horas dando mamar, é um sofrimento não poder dormir? Pequeno, mas sim. Mas existe um sentido: alimentar, saciar, cuidar, nutrir. Então, eu encontro nesse sofrimento pequeno um sentido. Então, eu não dou o sentido, eu encontro, tá? E o Frank diz uma coisa que Fantástico. eu acho extraordinária. O ser humano é o único que pode transformar o seu sofrimento num triunfo e a sua dor num monumento. Frankl, ele vê nós chamamos de valores de atitude, que é o sentido do sofrimento, como a menina dos olhos de Frankl. Frankl, ele diz que somente o ser humano é capaz de sofrer e encontrar o sentido nesse sofrimento. Então, diante do sofrimento, eu não tenho que me perguntar por que comigo. Eu posso me perguntar por que não comigo. Então, não Espetacular. é não é uma posição de vítima. Não, comigo não. Seja o que for, tá? Seja o que for. Tá, aconteceu comigo. Para quê?
O que eu posso fazer com isso? Porque o ser humano não é a dor. E por não sermos dor, nós estamos acima dela. Nós não somos sofrimentos, mas temos sofrido, temos sofrimento. Por isso, podemos estar acima dele, para tomar uma posição diante do sofrimento. Espero ter respondido. Fenomenal. Fenomenal, de fato. Deixa eu ver, já está quase. Wellington. Mandar um abraço para o Wellington. Saudade de você, viu, Wellington? Rafa, você acredita que atualmente existia mais um vitimismo do que, de fato, um vazio existencial? Eu digo que um novo grupo desses três que eu trouxe sobre as manifestações do vazio existencial, o quarto grupo é o vitimismo. O vitimismo é aquele que você tem que fazer por mim, quando na verdade o ser humano ele está ouvindo, porque às vezes a gente fala assim, né? Vou falar em outras palavras. O que a vida, o que eu vou fazer com a vida, né? Aliás, o que eu tenho que fazer? Eu não sei, né? Acordei muito sem ânimo. A vida está perguntando todos os dias, quando você abre os olhos, o que você vai fazer comigo? É a vida quem pergunta. Então, para que eu saia deste vitimismo, e sim, o vitimismo é uma expressão do vazio existencial, mas para que eu saia deste vitimismo, e repito, a logoterapia, ela olha para aquilo que não está doente no ser humano, tá? E a dimensão autotranscendente do ser humano não adoece nunca. Isso é importante saber. Ela nunca adoece. Por isso que em qualquer circunstância, o ser humano é capaz de se posicionar e dar uma resposta diante do sofrimento e da dor. É fenomenal aí o Vitor Frankl e a logoterapia. Só mais uma última pergunta aqui na live, né, para a Rafaela responder, e depois nós vamos encaminhar as outras demais perguntas para que a Rafaela possa nos responder de outra forma, tá bom, pessoal? Mais essa última pergunta do Guilherme. Doutora, há alguma forma prática para que possamos auxiliar as pessoas que estão ao nosso redor nessa condição de vazio existencial, ou pelo menos para não piorar essa situação? Dentro da logoterapia existe uma reflexão, um estudo profundo sobre o encontro e presença. Isso é bastante amplo, não vai dar para tratar muita coisa aqui, mas de forma prática, como foi pedido, o seguinte: esteja com essa pessoa como pessoa. O que é isso? Quando uma pessoa, e aqui eu chamo de pessoa aquela que é capaz de ir além de si mesma, tá? A pessoa autotranscendente. Ela se encontra com alguém que está doente, ela não olha para a dor, ela olha para o sentido. Então, o que eu tenho que fazer? Tirar o olho da pessoa da dor e colocar o olhar dessa pessoa no sentido. Eu acho que travou. Rafa- Rafaela, você ainda me ouve? Está travado aqui. Bom, pessoal, a Rafaela travou aqui. Essa questão de conexão de internet acontece uma vez ou outra, né? Uma hora ou outra. Bom, ela caiu totalmente. Bom, essa questão acontece uma vez ou outra, né? Mas, de fato, por causa do tempo, né? Por causa da disponibilidade da Rafaela, ela tem até um outro compromisso. Nós não conseguiríamos mesmo continuar, né? Muitas pessoas estão. Acho que ela voltou. Rafaela, você me ouve? Sim, estou te ouvindo normalmente. Consegue me ouvir? Ah, agora sim, agora te ouço. Deixa eu só terminar essa resposta. Então, o que a gente precisa fazer? Nós, para ajudar essas pessoas, também precisamos tirar o olho da dor. Ué, vou esquecer que essa pessoa está sofrendo? Não, eu preciso encontrar um modo ali na circunstância real, tá? Não é uma Sim, questão de fantasiar as coisas, mas na circunstância real, tirar o olho da dor e mostrar para essa pessoa o que ela pode fazer. Posso terminar com um breve testemunho de uma das por alunas de favor, Frank? por favor. Elizabeth Lucas, que foi uma aluna de Frankl, isso eu ouvi de um psicólogo também recentemente, ele contando, e achei isso muito, muito bom, eu acho que encaixa aqui. Ela foi atender um paciente e esse paciente disse o seguinte: quando eu sair do seu consultório, eu vou me matar.
E aí ela, meu Deus, e agora? E ela escutando ele, ela disse simplesmente o seguinte: ele estava ali realmente cheio de sofrimentos, tá? Ela disse: sabe o que eu acho que você precisa fazer? Aliás, ela perguntou: você já sorriu? Que pergunta mais idiota, não parece? Como que vai perguntar para a pessoa se ela já sorriu? É simples, a questão da existência. Às vezes a gente está muito focado na matéria, a gente está muito focado na questão mecanicista do mundo. E aí a gente precisa olhar para a existência, perguntar das coisas que são mais humanas. Uma planta, um animal, um bicho, ela não tem expressão de amor. O ser humano tem. Então vamos trazer isso à tona. Ela vai e pergunta: você já sorriu alguma vez? E o paciente na hora acha estranho e sorri. Olha que interessante. E aí ela diz: sabe, eu acho que você precisa fazer? Você precisa encontrar um emprego. E num pet shop. Gente, olha isso. Que tinha a ver um assunto com o Por outro? quê, né? E ela diz o seguinte, e aí, fechando o relato, esse paciente saiu de lá, não se matou, foi procurar um emprego no pet shop. Uma das tarefas era andar com os cachorros numa praça, Aham. encontrou uma pessoa nessa praça e começou a conversar. E a partir dessa relação, a vida deste paciente mudou completamente. O que ela fez de extraordinário? Tirou o olho da dor. Então, nós precisamos tirar o olhar das pessoas do sofrimento e elevar este olhar para o sentido que nunca deixa de brilhar. Que maravilha, que maravilha. Rafaela, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, pelo banho de conhecimento que você nos deu aqui hoje. As pessoas querem mais, as pessoas querem mais. Depois a gente agenda uma continuação aqui dessa live, né? Mas muito obrigado mesmo. Nós vamos fazer o possível para atender todos que deixaram aí as suas perguntas. E gostaria de pedir para você, Rafaela, deixar aí as suas redes sociais, ou alguém que quiser acessar lá, ver o seu conteúdo. Eu estou agora, eu estou muito mais no Instagram do que no Facebook, então lá eu respondo algumas perguntas. Ontem mesmo abri uma caixinha de perguntas sobre o sentido da vida. Então, as pessoas que talvez perguntaram aqui, eu não consegui responder, vou abrir outra lá, vocês podem perguntar. Então, é Rafaela Silva Cassimiro, lá no Instagram. Eu ainda não voltei com os atendimentos online, tá? Porque minha bebê acabou de fazer 3 meses, estou me organizando aí e em breve nós vamos. Aqui, já está na O meu tela aqui a Instagram é rede outro, social da Rafaela. é Rafaela underline Silva underline Cassimiro, tá? Mas acho que se jogar lá, Estamos... ele deve aparecer minha fotinha. Olhando para Sim. cima, olhando para o alto. Muito bom mesmo. Mais Muito uma obrigada. vez, Tá certinho aqui o Instagram. Eu agradeço muito a oportunidade de estar com vocês e levar um pouquinho de luz de logoterapia aí para as pessoas. eu já estou pensando, quero estudar logoterapia, estudar o livro, né? A Rafaela também indicou o livro. Mostra mais uma vez aí, tá na sua mão, né? Isso, Em busca do sentido, Vitor Frankl. Tá? isso. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem conosco também, né? Todos os que nos acompanharam, deixaram os comentários, as perguntas, né? Muito obrigado mesmo pela atenção e pelo carinho de vocês. Nós nos despedimos aqui e na semana que vem teremos mais uma live com um tema muito relevante também. Um abraço e até lá. Tchau, tchau a todos. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.